Olá, irmãos, muito boa noite para vocês. Queremos mandar aí o nosso abraço virtual para todos. Agradecer a você que tem estado conosco durante as nossas transmissões dos nossos cultos. Você que é aqui de Fortaleza, você que é um pouco mais de longe, de todos os lugares onde nós temos alcançado por meio das nossas transmissões pelo YouTube. Nós queremos agradecer e orar pela sua vida, suplicar que o bom Deus possa te abençoar e que você nessa noite possa ser abençoado pela nossa música, pela palavra de Deus, pelas orações e por todo o tempo que vamos estar transmitindo o culto dessa noite. Vamos então usar a palavra de Deus. Eu quero ler com você o Salmo de número 142, Salmo de Davi, escrito no momento de perigo da sua vida, quando Davi estava fugitivo, estava numa caverna, num lugar chamado Adulão. E aí Davi, então, depois escreve esse salmo. E o Salmo 142 diz: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Então, em algumas situações da vida, nós, por vezes, nos encontramos como Davi, nos sentindo cercados pelo perigo, pelo inimigo invisível, muitas vezes, e é isso que nós temos vivido esses últimos dias. Em alguns momentos, nos sentindo apavorados com toda a situação que nós estamos vivendo, percebendo isso chegando bem perto de nós, como atingindo alguns irmãos da nossa igreja, e nós temos que, nesse momento, nos voltar para o Senhor, confiando nele, sabendo que nós não possuímos nenhum outro bem a não ser o Senhor e que ele é o nosso quinhão na terra dos viventes. Então, nós queremos, nesse momento, declarar nossa confiança plena em Deus, manifestar a ele nosso louvor, a nossa adoração, porque ele é um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, mesmo quando as coisas não estão bem, como atualmente nós estamos vivendo. Nós vamos então orar, irmãos, agradecer ao Senhor, suplicar a bênção dele para o nosso culto de hoje à noite e a bênção dele para a vida de todos aqueles que já estão conosco e de todos aqueles que ouvirão a palavra do Senhor através do YouTube. Vamos orar então. Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, pela graça do Senhor, que em meio, ó Deus, a todas as situações adversas que nós enfrentamos, especialmente as que nós estamos vivendo nesses dias, nós podemos confiar no Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela maneira como o Senhor tem conduzido a vida de cada um dos seus filhos. Nós também, ó Deus, apresentamos a Ti nesse momento os nossos irmãos que têm sido acometidos, ó Deus, por essa enfermidade. Especialmente, Deus, nós oramos pela vida do nosso irmão Fernando, que está na UTI, no hospital. Oramos para que o Senhor possa restaurá-lo segundo a Tua santa vontade. Oramos, ó Deus, por demais famílias da igreja que têm sido, ó Pai, também acometido por enfermidades nesses dias, como a família do Anderson, a família do Raimundinho, ó Pai. Toma o Teu povo nas Suas mãos, Senhor, sara, cuida deles, Senhor. Abençoa nossos irmãos que estão trabalhando nos hospitais, ó Pai, como a Kílvia, toma a vida dela, Senhor. Sara, Senhor, as emoções, dá para ela, Senhor, paz no seu coração. Abençoe a Ritinha e também a Lucília, ó Deus,
e também a Gessinha, que tem trabalhado, ó Deus, nos hospitais, desenvolvendo suas funções na área da saúde, e oramos para que o Senhor as proteja e as guarde. Deus bendito, nós suplicamos o teu cuidado com o teu povo a cada dia, com esse mundo, e que a seu tempo, ó Pai, o Senhor possa pôr um fim, ó Deus, em toda essa situação que nós estamos vivendo. Nos anima nessa noite, nos alegra, Senhor, para estarmos juntos servindo e adorando a Ti como Deus das nossas vidas. Isso nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ok? Vamos, nesse momento, ficar aí com a história bíblica para as crianças hoje à noite com a tia Ranieri. Deus abençoe os irmãos e as crianças também nesse momento. Olá, crianças. A tia Rani está morrendo de saudade de vocês. Mas nesse momento realmente devemos estar em casa, se protegendo e nos cuidando, tá certo? Hoje a tia vem trazendo a história de José. José tinha vários irmãos e seu pai se chamava Jacó. José ajudava seus irmãos a cuidar das ovelhas, apenas com 17 anos. Seu pai gostava muito de José e decidiu lhe dar uma túnica muito bonita, mas seus irmãos não gostaram nem um pouco daquilo. Eles ficaram com ciúmes de José. Certa vez, José teve 2 sonhos e ele foi contar para seus irmãos. Mas quando seus irmãos soube do sonho, ficou o quê? Furiosos. Eles ficaram furiosos e ficaram com mais raiva de José. Certo dia, eles foram cuidar das ovelhas. Seu pai chamou José para ir olhar como é que eles estavam. Quando José se aproximava de seus irmãos, de longe eles o avistaram e disseram: "Olha, lá vem o sonhador, vamos matar ele." Teve irmão que disse isso, queria matar José. Mas teve um irmão que ele não concordou com isso. Então, para ele livrar José, decidiram jogar eles dentro de um buraco. Ele foi jogado dentro do buraco, mas antes de jogarem ele lá, tiraram a túnica dele. Quando eles avistaram de longe, estavam vindo uns ismaelitas. E sabe o que eles pensaram, crianças? Eles pensaram em vender José para aquele povo. E eles fizeram isso. Tiraram José de dentro do buraco e venderam para os ismaelitas. Já imaginou como é que José deve ter ficado ao saber disso? Quando José foi vendido, ele deve ter ficado muito triste, porque sabia que seus irmãos não estavam gostando dele. Mas, crianças, ele não ficou abatido e continuou confiando em Deus. Ele ficou confiando em Deus, porque mesmo com aquilo tudo acontecendo, ele estava confiando em Deus. E seus irmãos, para enganar seu pai, sujaram a túnica de José de sangue de animal e disseram que José havia morrido. Seu pai ficou muito triste com aquilo, crianças. Mas José tinha sido vendido como escravo. José foi para o Egito, ficou na casa de Potifar. Potifar comprou ele como escravo e ele ficou lá. Mas a mulher de Potifar queria fazer algo de ruim que José não concordava. E José fugiu dela e ela não gostou daquilo e inventou uma história para seu esposo. E seu esposo acreditou nela e José foi para a prisão. Olha aí o que José passou. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele foi para a prisão, mas mesmo assim ele não deixou de confiar em Deus. Ele acreditava muito em Deus e ele continuou confiando em Deus. Mesmo com todas as coisas que ele estava passando, ele estava ali confiando em Deus. Então o tempo foi passando e o rei do Egito, ele teve um sonho e José conseguiu interpretar aquele sonho e ele virou o novo governador daquele Egito.
Passaram-se os tempos e aí concretizou o sonho que José teve lá no comecinho com seus irmãos. Lembra que a tia falou que seus irmãos não gostaram quando José falou do sonho? Pois esse sonho se realizou. Depois de muitos anos, quando José estava no Egito, aconteceu o que ele havia sonhado. Mas, crianças, no final da história, José perdoou seus irmãos, se reencontrou novamente com seu pai e eles ficaram muito felizes. Mas o que a tia quer dizer com isso? Quer dizer que mesmo com a dificuldade de José, ele não se deixou abalar. Ele ficou confiante, ele confiou em Deus. E é isso que nós devemos fazer nesse momento. Nesse momento de doença, nós devemos orar ao Senhor, confiar que Ele vai nos proteger. Então, nesse momento, eu peço que cada um feche os olhos, que a gente vai orar, tá certo? Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, ó Pai, por esse dia. Te agradeço, ó Pai, pela nossa vida, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui ouvindo essa palavra. Que o Senhor venha estar cuidando, protegendo, ó Pai. E que a gente possa estar sempre confiando em Ti, Senhor. Que nesse momento de dificuldade, a gente possa estar sendo que nem José, ó Pai. Sempre confiar em Ti. Que mesmo com as coisas ruins que possa estar acontecendo, o Senhor vai nos proteger. E vai nos guardar de todo mal. Senhor, eu te peço que nos proteja, nos guie. E que a cada dia, ó Pai, o Senhor possa estar fazendo, ó Pai, com que a gente se aproxime mais de Ti, Senhor. E sempre, ó Pai, tendo fé em Ti, que tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, amém. Já. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para juntos louvarmos a Deus. Nós aqui, vocês aí em casa. E lá em Marcos 6, fala que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas e ficaram com medo, ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma. Então, Jesus disse a eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, quando Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. Então, eu te digo neste dia, neste momento, que Deus está falando conosco. Coragem, sou eu, não tenham medo. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico
sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado. Emmanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emmanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém.
Muito bem, irmãos, depois desse momento de louvor, de adoração ao Senhor, vamos agora então meditar na palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos voltar à nossa leitura bíblica na carta de João, primeira carta de João, hoje capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 21. Então vamos ler o texto sagrado que diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecidos pela tua palavra, e suplicamos que nessa noite o Senhor possa dirigi-la aos nossos corações, por meio do teu Espírito que está sobre nós. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão nessa noite sendo alcançados pela tua palavra, a fim de que eles sejam transformados e moldados por meio da mesma. Assim nós te pedimos, Pai, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus conosco. João, no capítulo 4, ele vem nos apresentando a pessoa de Deus, e ele apresenta Deus como sendo em sua essência o amor. Então João vem falando desse Deus cuja essência dele é o amor. Bem como João também vem nos ensinando a amar uns aos outros a partir do amor que nós recebemos de Deus para com as nossas vidas. Quando nós somos amados por Deus, então a implicação disso é que nós devemos amar uns aos outros. E esse amor que nós temos que demonstrar de uns para com os outros, ele é algo que é possível a partir do nascimento de Deus. Isso é o nascimento espiritual, é quando o ser humano ele passa por um nascimento espiritual, porque ele reconhece que apenas Jesus Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, é capaz de salvá-lo dos seus pecados e da condenação eterna. Quando então nós chegamos nesses versículos de João que nós acabamos de ler, versículo 13 ao 21 do capítulo 4, nós vamos perceber que João nesse texto nos ensina algo muito interessante e que vai falar do Deus conosco, do Deus que está com o homem, do Deus que está entre nós. E esse texto de João aqui, ele de fato contraria a lógica humana. Nós temos esse ensino no texto do Deus conosco, ou do Deus habitando com o homem, de modo permanente. A ideia que João nos passa é que Deus veio, e esse veio é através do seu Espírito, e ele então permanece com o homem sempre. Desde o dia em que ele veio até o dia que Jesus Cristo voltar, Deus está permanentemente com o homem através do seu Espírito. E aqui então eu considero que o ensino de João ele contraria a lógica humana. Para nós é muito fácil pensarmos num Deus que é transcendente. Isso é um Deus que é superior e que está acima das ideias e dos pensamentos comuns ou do conhecimento comum do homem. Então nós sempre pensamos em Deus dessa maneira, um Deus que está lá no céu, um Deus que está para além da nossa compreensão. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós podemos então mudar esse pensamento.
Entretanto, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, quando elas pensam em Deus, elas o pensam dessa maneira. Um Deus transcendente, que está lá em cima, que está para além da compreensão e da capacidade humana e que, de certa forma, nem está relacionado diretamente com o homem. Quando nós, então, olhamos para o texto, João vai nos falar agora de um Deus que é imanente, não do Deus transcendente, aquele que está distante, mas de um Deus que é imanente. Isso é um Deus que vem para o indivíduo e que fica nesse indivíduo. O Deus que veio e que ficou. O Deus que foi enviado depois que Jesus Cristo voltou para o céu e ele veio para ficar. A ideia de imanente aqui é de não separar-se de. Então Deus veio, ele está na sua igreja, ele está nos seus filhos e ele não se separa dos seus filhos. O texto nos diz no versículo 13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então o Espírito em nós é a garantia de que Deus está permanentemente na nossa vida. E essa palavra permanecemos, ou nisto conhecemos que nós permanecemos nele, a palavra permanecer aqui, ela tem a ideia de morar. Então Deus mora nos seus filhos através do seu Espírito e nós estamos diretamente ligados à pessoa de Deus por meio do Espírito Santo que foi enviado depois da ascensão de Jesus Cristo. Nós então temos nesse texto de João a doutrina de Deus, e não apenas no sentido de olharmos para a pessoa de Deus, mas a doutrina de um Deus que veio morar aqui entre o homem, ou com o homem, que veio morar naquele que é nascido dele. E nesse caso aqui, nascido não significa o nascimento humano, mas o nascimento espiritual. Daquele que nasceu espiritualmente, Deus veio para morar com esses, para habitar a vida desses. Então, quando Deus, o Espírito Santo, que foi enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, logo depois que ele volta para o céu, quando esse Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a morar na nossa vida, passa a estar com os homens, ele nos concede bênçãos. Nós recebemos então as bênçãos de Deus, porque Deus, o Espírito, está em nossas vidas, está morando conosco. Então, olhando para o texto que nós lemos agora, na Epístola de João, capítulo 4, versículo 13 a 21, nós vamos encontrar aqui 3 bênçãos desse Deus conosco. 3 bênçãos que nós temos porque Deus está conosco. Deus, então, vai tornar claro para nós essas bênçãos que Ele nos dá a partir da ação direta do Espírito Santo. E a primeira bênção que nós encontramos no texto é a salvação. Versículo 13 e versículo 14 dizem: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Então o Espírito Santo que passa a habitar o crente logo após a sua conversão a Cristo e que permanece nele, ele é a garantia da nossa salvação. Nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O Espírito Santo, então, vem e nos dá compreensão acerca do Evangelho e dessa necessidade de salvação. O apóstolo Paulo, em Efésios no capítulo 1, quando ele está discorrendo sobre o autor da salvação humana, que é Jesus Cristo, ele afirma que uma vez que nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação, e uma vez que nós cremos em Cristo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia da nossa salvação. Ele nos diz no Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa permanência de Deus em nós, que é a garantia da nossa salvação, ela vai se tornando cada vez mais evidente pelas transformações que vão acontecendo na nossa vida
à medida que nós nos relacionamos com Deus através da sua palavra. Então, antes de conhecer a Cristo, nós tínhamos um comportamento. Nós nos comportávamos de uma maneira inadequada à pessoa de Deus. Porém, quando o Espírito Santo nos dá a compreensão do Evangelho e vai trabalhando em nosso coração a ideia da nossa conversão, mostrando-nos o pecado, a justiça e o juízo, nós então cremos em Cristo como nosso Salvador. O Espírito passa a estar na nossa vida agora como garantia plena da nossa salvação. O apóstolo Paulo diz que ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa herança. É algo que então Deus empenhou em nosso benefício quando Ele nos dá o Espírito, e Ele nos dá esse Espírito para garantir que nós vamos estar com Ele na eternidade. Esse Espírito então está conosco, e ao estar em nós, Ele vai nos guiando através da palavra de Deus, nos fazendo perceber as necessidades que nós temos de mudanças interiores, de mudanças no nosso caráter. E Ele então, como essa garantia em nós, vai nos aperfeiçoando, nos conduzindo em um processo de santificação. E essa santificação é progressiva e nós vamos crescendo nela, à medida que nós vamos amputando os pecados radicalmente da nossa vida, a partir dessa orientação, dessa iluminação do Espírito Santo. Então, as transformações que acontecem na vida de um ser humano que se torna crente em Cristo é exatamente a evidência do Espírito em nós, da garantia da nossa salvação. Agora, para além de nos salvar, Deus ele nos constituiu aqui nesse mundo suas testemunhas. Ele fez de cada crente que converte-se a Cristo, que passa por esse processo do novo nascimento, uma testemunha sua para anunciar ou para mostrar o seu Filho como Salvador desse mundo. O versículo 14, João diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É bem verdade que quando João usa a expressão nós, no versículo 14, ele está falando dele, João, e dos demais apóstolos de Jesus Cristo. Eles foram as testemunhas oculares da pessoa encarnada de Jesus Cristo aqui nesse mundo. E quando Jesus voltou para o céu, ele antes reuniu os apóstolos e ele entregou a eles toda a autoridade para que eles então pregassem o Evangelho e fizessem discípulos de todas as nações. Portanto, nós, através do testemunho desses homens, que foi sendo espalhado geração após geração, e o Evangelho sendo levado de uma nação para outra, até que finalmente chegou aos confins da terra, e nos alcançou pelo testemunho deles. Então, o relacionamento deles com Jesus Cristo fez com que eles se tornassem suas testemunhas, espalhasse o Evangelho mundo afora. Uma vez que nós também fomos encontrados por Cristo e nós fomos selados com o Espírito Santo, isso nos dá a salvação, mas também nos coloca agora na responsabilidade de testemunharmos do Salvador para esse mundo pecador. Nós então precisamos agora ter em nós a responsabilidade de testemunharmos da bendita pessoa de Jesus Cristo para aqueles que ainda precisam crer. Deus não nos concedeu o seu amor, e João diz que Ele nos deu esse amor, mas Ele não nos concedeu o seu amor para que nós o guardemos de uma maneira egoísta, para que nós fiquemos e aproveitemos esse amor. Ele nos deu do seu amor. João diz que Ele derramou o seu amor em nossos corações, para que nós também possamos derramar esse mesmo amor na vida de outros por meio da pregação do Evangelho, da manifestação da graça de Deus. Então, o amor de Deus deve ser derramado no coração dos perdidos pecadores por meio da nossa vida, por meio de nós como instrumentos de testemunho do Evangelho de Cristo para a salvação de todo homem pecador. Todos nós, então, precisamos nos sentir nessa grande responsabilidade de sermos testemunhas do Evangelho de Cristo para o homem que está sem Cristo. Então, com a verdade que nós temos nas nossas mãos,
nós agora devemos ser a resposta de Deus para o homem ou para o mundo pecador, para o homem perdido. O Senhor nos constituiu essa resposta para o mundo perdido. A igreja do Senhor é essa resposta para o mundo perdido. Quando cada membro da igreja do Senhor se constitui numa testemunha fiel, numa testemunha da palavra, daquilo que Jesus Cristo fez, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão e da garantia de que um dia Ele virá nos buscar, quando cada um de nós, como filhos do Senhor, nos tornamos essas testemunhas, nós então estamos sendo essa resposta de Deus para o homem perdido, para aquele que ainda precisa crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Então pesa sobre a minha vida e pesa sobre a sua vida esse dever de testemunhar da graça salvadora de Jesus Cristo para o mundo. No livro de 2 Reis, capítulo 6, o rei da Assíria, Ben-Hadad, havia sitiado a cidade de Samaria. E isso foi de tal forma que houve uma grande fome naquela cidade. As pessoas tinham alimento, mas o alimento foi acabando porque eles estavam sitiados, eles estavam dentro da cidade murada, mas fora tinha um inimigo. E eles então foram sentindo aquela grande fome. E a fome foi tanta que a Bíblia diz lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 25, que a cabeça de um jumento chegou a ser vendida por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. No capítulo 7, diante de toda essa situação de fome, de sítio que a cidade estava passando, Deus então levanta o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu chega e ele prediz para o dia seguinte uma grande abundância de comida vendida a um preço mínimo em Samaria. O profeta então faz o recado, ou dá o recado de Deus, faz a sua profecia enviada do Senhor para aquele povo. Então, durante aquela noite, quando o profeta Eliseu havia dito isso, durante a noite daquele dia, Deus fez ouvir no acampamento do exército assírio um grande barulho de carros, um grande barulho de cavalos e um ruído de um grande exército. E esse barulho, esse ruído todo, causou um grande pavor nos soldados da Síria. Eles chegaram a pensar que Samaria havia alugado os exércitos dos reinos próximos para lutar contra eles. Então, quando eles ouviram o grande barulho produzido pelo próprio Deus, eles fugiram achando que eles seriam então destruídos naquele momento. Eles deixaram então todo o seu acampamento, eles deixaram toda a sua comida, eles fugiram e enquanto eles fugiam foram deixando suas armas pelo caminho, deixaram tudo aquilo que eles haviam trazido, todos os seus provimentos que haviam trazido para a guerra ficaram ali. Na porta da cidade de Samaria haviam 4 leprosos. E os leprosos naquela época, eles viviam à margem da sociedade, porque eles não podiam conviver junto com as pessoas saudáveis, porque não havia cura para a lepra. Então eles eram mandados para fora da cidade. E eles viviam fora da cidade, ou até morrer, ou até ficar curados de sua lepra. Naqueles dias, então, tem 4 leprosos que estão sentados à porta de Samaria. E ali sentados, eles disseram uns para os outros: nós vamos morrer de qualquer maneira. Ou a lepra nos mata, ou a fome nos mata. Imagine que esses homens, eles dependiam de que alguém viesse, saísse da cidade e fosse até eles levar comida. Então, naqueles dias, como não tinha comida na cidade, eles também não tinham comida. Então eles disseram: de qualquer maneira nós vamos morrer, ou pela lepra ou pela fome. Então, do que nos adianta ficarmos aqui sentados na porta da cidade? Vamos nos levantar, então vamos até o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E eles então se levantaram e foram. E quando eles lá chegaram, eles então encontraram o arraial abandonado, muita comida, eles entraram em uma tenda, eles comeram, eles beberam, eles pegaram prata e ouro que havia ali, saíram para esconder,
voltaram, entraram numa outra tenda e eles então estavam fazendo a mesma coisa, comendo, bebendo, e iriam procurar ali de novo ouro e prata para esconder. Mas quando eles estão na segunda tenda, então eles caem em si. E quando eles caem em si, eles dizem o seguinte: olham um para o outro, e o texto de 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, diz: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vamos dar essa boa notícia para a casa do rei. Então eles sentiram que eles não podiam ficar calados diante de tão boa nova. Tanta comida para uma cidade que estava passando fome, porque não havia comida lá. Então os homens se levantam e eles caminham para trazer aquela boa notícia para a cidade de Samaria, que está agonizando por causa da fome. É assim comigo, é assim com você, será assim conosco. A tão boa notícia do Evangelho que nos deu salvação precisa ser compartilhada com aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, para com aqueles que, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, estão mortos nos seus delitos e pecados. Lembrar-nos que um dia nós também estivemos ali. Paulo diz: e vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, mas o Senhor vos deu vida quando vocês estavam nessa situação. É preciso então, irmãos, que nós lembremos que existem pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. E nós temos uma mensagem em nossas mãos de vida, uma mensagem de salvação. E nós não podemos nos calar diante de tão boas novas. Nós não podemos ficar quietos esperando para o amanhã. A mensagem é urgente. A boa notícia que os leprosos tinham era uma mensagem urgente para a cidade. A mensagem do Evangelho também é uma mensagem urgente para esse mundo. O Senhor Jesus Cristo prometeu que Ele voltará um dia. E Ele voltará para reunir a sua igreja, para levar os seus para a eternidade com Ele. O desejo do Senhor é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para que essa verdade, ou para que os homens cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade, nós precisamos lembrar que somos testemunhas dessa verdade. Nós não podemos ficar calados com essa tão boa nova. Lembra que agora há pouco eu disse: o Senhor Deus não nos concedeu do seu amor para vivermos egoisticamente guardados com esse amor. Mas Ele nos concedeu o seu amor para repartirmos, para comunicarmos esse mesmo amor para aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo. Nós então não podemos nos calar a esse respeito. Nós não podemos nos calar a respeito do Evangelho, da graça salvadora de Jesus Cristo para aqueles que precisam crer nele como Salvador pessoal. Se nós não testemunharmos de Cristo ao que é pecador, àquele que está distanciado de Deus, àquele que está morto no seu delito e pecado, nós seremos culpados. Lembra que a palavra dos leprosos era: se nós esperarmos até amanhã, até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Não espere para amanhã. Anuncie a palavra do Senhor hoje. É urgente que você pregue o Evangelho. É urgente que a igreja do Senhor anuncie esse Evangelho para esse mundo pecador. Então, que eu e você possamos desenvolver o nosso papel de testemunhas da salvação do Senhor Jesus Cristo para esse mundo pecador. Além da salvação, o Deus conosco nos dá uma segunda bênção que nós encontramos nesse texto, e é o cuidado permanente dele conosco. Versículo 15 e versículo 16 dizem: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então Deus, ele tem um cuidado permanente comigo e com você. Deus enviou o seu Espírito, esse Espírito está presente em nós. O Deus que está conosco cuida da nossa vida a cada momento, cuida de nós a cada dia, cuida de nós a cada instante da nossa vida. Todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo como o Filho de Deus, têm agora a bênção
de serem habitados interiormente por Deus, interiormente habitados pelo Espírito Santo. E essa habitação do Espírito Santo e a nossa confissão nos envolve agora em um compromisso individual com o Senhor. Cada um de nós, enquanto filhos de Deus, temos esse compromisso com Ele. E em contrapartida, enquanto nós temos esse compromisso com Deus, Deus permanece em nós. O versículo 15 diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha que coisa interessante, uma relação onde Deus está em nós e nós estamos em Deus. É o nosso compromisso com Deus e a resposta de Deus ao nosso compromisso a Ele. Ele permanece na nossa vida e Ele permanece de um modo cuidadoso a cada dia. Aqui então nós conhecemos o amor que Deus tem por sua igreja. A igreja é o conjunto de pessoas que nasceram de novo, que passaram por uma experiência espiritual de reencontrar-se com Deus, de serem transformados no seu interior por meio do Evangelho da graça de Jesus Cristo. A igreja então se torna esse conjunto de pessoas que são salvas, que nasceram de novo. E veja que João diz no versículo: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Ele não teve amor por nós. João não diz que Deus teve amor por nós, mas ele diz que Deus tem amor por nós. Deus tem esse amor a cada dia, continuamente. O amor de Deus é manifestado a nós, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Podemos ver esse cuidado, esse amor de Deus, nos mínimos detalhes desse cuidado conosco. Nas pequenas coisas que nós temos o privilégio de receber, de usufruir, vemos o cuidado de Deus. Nas grandes bênçãos também tem o mesmo cuidado de Deus para conosco. Ele tem então esse amor comigo, com você a cada dia. E o amor de Deus, ele não foi demonstrado apenas no ato de enviar o seu Filho amado a esse mundo, mas ele também é demonstrado nesse cuidado gracioso que Deus tem, esse cuidado gracioso que é permanente comigo e com você. Deus tem permanentemente cuidado de nós. E esse cuidado do Senhor conosco é reafirmado por João ali no versículo 16, quando ele nos diz que Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então Deus é amor. Jesus Cristo nos colocou nesse amor que é Deus. Quanto mais nós permanecermos no Senhor, quanto mais nós estivermos fundamentando o nosso relacionamento individual e pessoal com Ele, mais o Senhor está cuidando da nossa vida. Ele é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus comigo, Deus com você, Deus conosco a cada dia. Irmãos, Deus, por meio do seu Espírito, que em nós habita, que está em nossas vidas, está cuidando permanentemente de nós, para que nós sejamos guiados a toda a verdade, e essa verdade é a verdade de Deus para a nossa vida. Deus está nos guiando à verdade da sua palavra, que é uma verdade consoladora, que é uma verdade transformadora, que é uma verdade abençoadora, que é uma verdade salvadora para as nossas vidas. Mas não apenas para a nossa, para a vida daqueles também que ainda não creram em Cristo. Então o Senhor Deus está cuidando permanentemente da nossa vida e nos guiando à sua verdade, para que não mais nós vivamos o nosso próprio entendimento, mas para que nós vivamos o entendimento daquilo que vem de Deus para a nossa vida. Quando vivíamos o nosso próprio entendimento, vivíamos uma vida de desobediência. O entendimento que vem de Deus para a nossa vida nos dá o privilégio de vivermos uma vida de obediência ao Senhor, de não sermos mais guiados pelo nosso próprio entendimento, mas pelo entendimento que nos vem de Deus através do seu Espírito. Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos guiaria a toda a verdade, abriria os nossos olhos para que nós pudéssemos conhecer a Deus, abriria os nossos olhos para que nós pudéssemos conhecer a verdade de Deus, uma verdade que tem mudado quem nós somos para a glória de Deus. Então, que cada dia nós possamos encontrar
esse cuidado do Senhor conosco, seja nas grandes ou nas pequenas coisas. É maravilhoso para mim, é maravilhoso para você desfrutarmos esse cuidado de Deus conosco. Em nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Em nossas lutas, nós podemos confiar plenamente no cuidado amoroso de Deus. Esses dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de incertezas, dias de inseguranças, dias muitas vezes de pavor para as nossas vidas. Mas nesses dias nós não estamos sozinhos. Nesses dias em que podemos ficar saudáveis ou que podemos adoecer, nós não estamos sozinhos. O Senhor Deus está cuidando de nós. O Senhor tem um cuidado gracioso com a nossa vida. Eu posso descansar plenamente no Senhor, eu posso encontrar satisfação plena em Deus, porque eu sei que Ele está comigo. Você pode descansar plenamente e encontrar plena satisfação em Deus, por certeza de que Ele está com você. Aliás, nós podemos entregar para o Senhor todas as nossas aflições. O Salmo 55, versículo 22 diz: entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Então entregue suas aflições ao Senhor. Não importa quais sejam elas, Deus vai cuidar de você a cada dia. Deus continua cuidando de nós. Então, salvação, cuidado permanente de Deus, duas bênçãos que nós recebemos do Deus conosco. Mas João agora nos leva para a terceira bênção que nós encontramos no texto, que vem de Deus para as nossas vidas. E isso é confiança para o dia do juízo. Versículo 17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Nisto é aperfeiçoado o amor. Isso é o amor de Deus transformando a nossa vida. Quando João diz que o amor é aperfeiçoado, ele está na verdade dizendo que nossa vida ela é aperfeiçoada pelo amor de Deus, de maneira que no dia do juízo nós podemos então ter total confiança diante dele. Nossa conversão a Cristo como Senhor da nossa vida mudou o rumo eterno de cada um de nós. Nos deu livre acesso à casa paterna. Tirou de nós toda a condenação do pecado. Mas agora o amor de Deus que está em nós vai nos aperfeiçoando, vai tirando de nós tudo aquilo que é inadequado a um filho de Deus, e isso é então a santificação da nossa vida. Um ser humano aqui nesse mundo, quando ele enfrenta um julgamento, ele então é exposto a uma terrível expectação de condenação. O juízo que está ali, ou o juiz diante do qual ele está ouvindo toda aquela acusação, e tem ali um advogado, tem um promotor que o acusa, tem os jurados que vão tomar decisão acerca dele. Enquanto então todo aquele julgamento está acontecendo, o réu está cercado dessa expectativa de uma possível condenação. E ele só então vai ter essa certeza naquele final, quando o juiz então vai ler a sua sentença. No julgamento de Deus ou no juízo de Deus também será assim. Ele será cercado de uma possível expectação de condenação. Alguns que estarão ali, então, como filhos de Deus, poderão, como crentes em Cristo, enfrentar esse dia, sendo então com grande confiança no Senhor, desde que estejam sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus. Desde que de fato tenham crido em Jesus Cristo como Salvador pessoal, os que ali chegarem diante do juízo de Deus poderão ficar tranquilos, poderão enfrentar esse dia com grande confiança. Quando nós estamos fundamentados no amor de Deus, para nós não existe nenhum medo. O versículo 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando nós somos fundamentados, alicerçados no amor de Deus, nós então não temos qualquer medo, pois o perfeito amor de Deus tirou de nós esse medo. Agora nós podemos encarar o dia do juízo com confiança. Através de Jesus Cristo nós podemos ficar ali tranquilos,
porque através dele, o Cristo que se entregou por nós temos total e plena segurança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é ter, então, essa garantia de eternidade com o Senhor. Estar em Cristo é ter a garantia de que eu e você podemos estar diante do juízo de Deus e não ter mais qualquer peso de condenação sobre nós, porque Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Cristo pagou o preço pelaquilo que nos condenava e nos mandava para longe de Deus. Agora, em Cristo Jesus, aperfeiçoados pelo amor do Pai, nós podemos então ter total confiança de que agora não há condenação para nós no dia daquele juízo. Vamos sim ser julgados pelo Senhor, mas o julgamento de Deus para a vida dos crentes é apenas para dar para eles um galardão ou não, mas não uma condenação eterna. Nós estamos agora tranquilos da eternidade com Deus. Agora, se você ainda não reconheceu a Cristo como Senhor, se você ainda não está fundamentado no amor de Deus, você consequentemente não tem sido aperfeiçoado nesse amor e isso te dá medo. Você agora então vive atormentado por medo. O versículo 18 diz: o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ora, o medo tem esse poder de atormentar. Você não tem segurança, você não pode confiar em Deus para o dia do juízo. Você agora precisa, de fato, voltar-se para Deus acreditando no poder salvador do sacrifício expiatório de Jesus Cristo por você. Mas antes que você me diga que ama a Deus, deixa eu me dizer que o amor de Deus ele é medido pela ausência de ódio na sua vida em relação aos outros. O versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então não existe de fato o amor de Deus na sua vida, se dentro do seu coração existe o pecado, existe o ódio em relação a outras pessoas. Então você precisa de fato crer em Cristo para que esse amor de Deus lhe liberte do medo da condenação eterna e do medo até do próprio Deus de aproximar-se de Deus. João termina esse texto no versículo 21, nos dando um mandamento, e ele diz: ora, temos da parte dele, da parte de Deus, esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então é preciso que tenhamos esse amor a que devotamos a Deus na mesma medida para com os outros, para com os nossos irmãos em Cristo. Nós não podemos então conviver com Deus, amando a Deus e tendo desprezo pelos irmãos. É preciso obedecermos o mandamento que João nos dá nesse texto: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Há uma pergunta que eu gostaria então de fazer para você que é um crente em Cristo agora. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado na sua vida? Você de fato está plenamente confiante para o dia do julgamento? Você tem lutado para fazer com que aquilo que atrapalha a sua relação com Deus saia da sua vida e você fique fundamentado a cada dia no amor de Deus? Para você que ainda não é um crente, eu quero lhe dizer que Deus tem provado a você o seu grande amor ao enviar Jesus Cristo como pagamento também pelo seu pecado. Quando Jesus Cristo deu a vida dele lá no Calvário por você, ele deu para que você pudesse ficar livre da condenação do pecado e para que você então pudesse sentir o grande amor de Deus para com a sua vida. Mas se você ainda não creu em Cristo, não o reconheceu como seu Salvador pessoal, de fato você permanece atormentado pelo medo. O pecado não só gera condenação em nós, mas o pecado gera insegurança. O pecado não só nos afasta de Deus, mas o pecado gera insegurança acerca da eternidade. O pecado, na verdade, gera condenação eterna para todos aqueles que se mantêm enraizados nele e na prática dele. Portanto, se você ainda não abriu mão da sua vida de pecado e não conheceu ainda a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa voltar-se para o Senhor.
Ele vai te dar vida eterna. Ele vai te livrar de uma condenação eterna para lhe dar uma vida eterna. Entretanto, você precisa confiar nele para que possa então ficar livre de todo esse medo. Você precisa voltar-se para o Senhor, reconhecendo a Ele como autoridade suprema, como o único capaz de te dar vida e vida eterna e vida abundante. Louvamos a Ele porque Ele nos deu já o privilégio de crermos nele, de o conhecê-lo como nosso Senhor e de tê-lo como nosso Salvador e de agora estarmos sendo guiados através da sua palavra santa. Que maravilha! Maravilha sabermos que por meio da nossa fé em Jesus Cristo, nós nascemos de novo e que por meio desse novo nascimento, do nascimento que veio de Deus para a nossa vida, o próprio Deus passou a habitar em nós através do seu Espírito Santo. Agora nós não estamos mais sozinhos, nós somos guiados, nós somos habitados, nós somos dirigidos pelo próprio Deus através do seu Espírito em nós. Nós podemos então viver nesse mundo tranquilos, pois por meio do amor de Deus nós temos salvação. E essa salvação não nos será dada no futuro, ela já nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: aquele que crê tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E essa salvação que afirmamos ter, que a palavra de Deus garante que nós temos, ela não é um mérito nosso. Ela não nos foi dada porque havia qualquer merecimento em nós. Na verdade, ela foi nos legada pelo alto preço pago por Jesus Cristo, nosso Senhor, lá na cruz do Calvário. Quando Ele morreu ali, Ele levou sobre Ele o nosso pecado, a nossa maldição, e Ele conquistou autoridade para nos livrar da condenação eterna. E agora, quando Ele nos dá da sua salvação, Ele nos dá por graça, não por merecimento, não porque nós tenhamos praticado ou feito qualquer coisa para Deus, e isso pudesse então trazer-nos salvação. O profeta Isaías diz que as nossas melhores obras não passam de um trapo imundo diante de Deus. Nada então daquilo que fazemos pode nos dar salvação, mas o que Cristo fez nos deu plena e completa salvação nele. Por isso nós o louvamos e nós o glorificamos nessa noite. Além então desse amor de Deus ter trazido o Espírito para habitar em nós e nos dar salvação, Ele também tem um cuidado permanente conosco. O Senhor sempre cuida de nós por meio do seu Espírito. Ele sempre está manifestando esse cuidado comigo e esse cuidado com você. Ele está sempre cuidando dos seus filhos. Ele está sempre dando um olhar especial para cada um de nós. E por fim, o amor de Deus, irmãos, nos deu confiança para o dia do juízo. Eu posso e você pode viver nesse mundo na certeza plena de que quando tivermos que ser julgados pelo Senhor, não seremos mais condenados. Nós seremos julgados para uma eternidade, entraremos na eternidade com o Senhor. O amor de Deus nos livrou então de toda a condenação que estava sobre nós. O amor de Deus nos livrou de toda a condenação do nosso próprio pecado e nos deu vida em Jesus Cristo, o seu Filho. Quando o seu Filho amado nos perdoou, Ele nos perdoou, nos dando a garantia da eternidade. Ele também pode fazer a mesma coisa com você, que ainda não é um crente ainda, que ainda precisa crer no Senhor como Salvador pessoal. Eu espero que a mensagem da Palavra de Deus, ela de fato encontre um lugar na sua vida e que você continue ouvindo a Palavra do Senhor e continue sendo tocado pelo poder do Espírito Santo, para que no tempo de Deus você possa entender e tomar uma decisão e crer nele, no Filho dele, como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco a cada dia e pela confiança que nós temos de uma eternidade com o Senhor, pela confiança que nós temos de que não há mais nenhuma condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos orar, ó Deus, por todas aquelas pessoas que ouviram a sua palavra hoje à noite, que ainda não tomaram uma decisão por Cristo Jesus. Oramos para que a tua palavra, Senhor, permaneça nos seus corações,
e para que o Teu Espírito, ó Deus, possa guiá-los à compreensão e a uma decisão, ó Pai, de reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Abençoa, ó Pai, o Teu povo, abençoe a sua igreja, nos fortaleça, Senhor, nos dê da sua graça, do seu conhecimento a cada dia. E nos anima, Senhor, enquanto nós estamos vivendo esses dias tão complicados e difíceis em nossa caminhada aqui nesse mundo. Mas, sobretudo, ó Pai, nos dá cada dia o desejo de orarmos e dizermos a Ti que o Senhor manifeste sobre nós o Teu reino, que Jesus Cristo, o Teu Filho, venha para nos conduzir à eternidade juntamente com Ele. Nós temos essa certeza e essa confiança e nós nos valemos dela, Senhor, para que o Senhor de fato manifeste-se a nós e nos conduza à casa do Pai. Nós te pedimos assim, Pai, nós te oramos e nós te agradecemos no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a você, meu irmão. Deus abençoe a você que nos ouviu hoje à noite. Que a casa de cada um de vocês seja abençoada. Tenha uma semana cuidado pela graça de Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Das provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra. O que acontece? Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. O que acontece? Eu canto pra glória de Deus. Cantamos juntos. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas tem uma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Quantos recebem essa palavra na sua vida, querido? Essa palavra é para a sua vida, viu?